Bom dia, então estou aqui na minha live Inspiração desse mês de novembro, bem feliz com esses dois convidados bem especiais que aceitaram o meu convite de a gente conversar um pouquinho. Então eu vou conversar hoje com o Diógenes Zago, o Zagonel, né? Diógenes Zagonel, conhecido como Zago aqui em Xanxerê, ele é daqui, jogador de vôlei, tem uma vasta carreira, né, Zago aí no vôlei. Ganhou vários prêmios aí como jogador e agora está na França como técnico, né? E temos também o Daniel Cagliari, que é de Aratiba, é também aqui de Santa Catarina e está lá no mesmo time do Zago, estão juntos lá compartilhando esse processo todo de estar, né, num país diferente pelo esporte. Então vamos conversar um pouquinho com eles nessa live Inspiração. Sejam bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o meu convite de estar aqui. É um prazer. Bom dia, obrigado, um prazer. Legal. Zago, vamos conversar um pouquinho então, o pessoal aqui de Xanxerê te conhece muito, né, a gente sabe a tua trajetória, mas a gente queria saber assim, ó, o que eu queria saber de mais importante para a gente começar, não da forma de, como você começou no esporte, mas o que o esporte influenciou na tua vida? Como é uma live Inspiração, eu gostaria que tu começasse falando sobre isso, essa inspiração ou essa influência do esporte na tua vida. Eu acho que eu era um menino que fazia tudo. Jogava futebol, vôlei, basquete, handebol. Eu demorei um tempo até me encontrar. E eu acho que o esporte me deu um rumo na minha vida, me deu um objetivo na minha vida. Foi algo que me botou num caminho que eu pude trilhar, pude seguir e que me fez descobrir o mundo, descobrir outras culturas, outros países. Então, o esporte para mim foi algo que me formou como pessoa, como ser humano, não só como atleta, não só qualidades e valores de atleta, mas de ser humano, de coisas que a gente leva para uma vida toda. Os meus melhores amigos que eu tenho hoje, que inclusive são os padrinhos do meu filho, são as pessoas os irmãos que eu digo que eu não tive, irmãos de sangue, vamos dizer assim, irmãos de escolha, de pessoas que tu quer próximo de ti, que você ama. Eu encontrei no meio esportivo, eu encontrei através do voleibol. Então, acho que não é apenas voleibol que a gente faz, não é apenas um esporte. Eu acho que não posso dizer que é uma religião, mas é algo que tu acredita e tu segue e tu te apropria daquilo nas tuas crenças e você leva como exemplo a tua vida toda, sabe? Porque a gente tem vários valores no meio esportivo que se você utilizar na tua vida do dia a dia, de sempre querer ser uma pessoa correta, trabalhar duro, sabe, respeitar as pessoas, trabalhar em equipe, ser um exemplo. Tudo isso são coisas que se tu leva isso pro dia a dia, tu vai ser uma pessoa melhor, tu vai ser um pai melhor, tu vai ser um filho melhor. A cada vez tu vai poder se tornar uma pessoa mais completa e mais respeitada, vamos dizer assim. Como que tu percebeu essa... Porque assim, como tu disse, né, a gente pratica vários esportes na escola, enfim, mas como que tu percebeu essa veia pro vôlei e como que tu passou de um atleta, né, do dia a dia da escola para um atleta profissional? Eu no início era um menino muito futebol, né? Eu treinava futebol, jogava, era minha paixão, mas eu sempre fazia outros esportes. E o vôlei foi algo que eu fazia na escola e no varal da casa da minha mãe, atrás da casa da mãe. Tinha um varal, a gente jogava ali, então com os amigos do bairro. E eu sempre vamos dizer que era o meu segundo esporte. E até que um dia o professor Gilmar Marical de Xanxerê, que foi que é um grande técnico hoje, formador, inclusive o Daniel passou pela equipe do Gilmar também. Ele veio na escola, bateu na porta na escola, estava lá no Costa e Silva, e falando, olha, eu já te vi por aqui, tu é grande, vem fazer vôlei um tempo, vem conhecer o voleibol. E foi através dele que eu fui. E no início eu fui sem muitas expectativas, mas pouco a pouco, eu comecei muito tarde no vôlei. Eu comecei com 15 anos, 14, 15 anos, que é tarde.
mas eu percebi que eu aprendia rápido. Eu aprendia rápido e cada vez mais tu querendo sempre ir em busca de se superar, de querer ser melhor, de querer jogar como os outros, de aprender. Eu comecei a perceber que realmente o meu tamanho me ajudava no vôlei. Hoje no voleibol de alto nível, 1,94 eu sou baixo. Mas na minha época, na minha cidade, 1,94 eu era grande. Então foi algo que o meu biotipo físico me ajudava muito mais no vôlei do que no futebol. Então, chegou um momento que eu tive que decidir optar entre o vôlei e o futebol e acabei indo para o lado do vôlei. Ainda bem. Olha só que legal, né? Então, já que a gente está nesse processo de como iniciou, Daniel, gostaria que tu conversasse um pouquinho para a gente também. Tu é novo, né? Tem 22 anos e já estás na França, né? Num time especial ali. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, então, dessa tua trajetória. Eu acho que segue um pouco a mesma linha do Zago, assim. Eu também comecei na escola, também tentei o futebol, que eu acho que é do brasileiro, né? Tem que tentar o futebol, mas também começou na escola como uma brincadeira e posteriormente também nas escolinhas de Chapecó, nos projetos que tinha lá. E aí, muito novo também, esse mesmo professor com quem o Zago iniciou, Gilmar Maricá, me fez um convite para sair de Chapecó e ir para São José. Eu acho que eu tinha 13 para 14 anos na época, já para ir para um centro de formação e no começo foi principalmente para a família um pouco difícil de aceitar e tudo, mas acabou dando tudo certo. E daí que eu comecei a sair de casa em busca de melhorar e já em busca de um sonho de virar um atleta profissional, né? E aí depois tudo foi acontecendo. Depois de 2 anos nesse projeto, eu recebi também um convite para ir para Campinas, São Paulo, para continuar a minha formação. Foi lá onde eu cheguei ao profissional, onde eu joguei minha primeira Superliga. E aí tudo foi acontecendo desde então. Que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho essa questão da família, porque é difícil, né? Sair de casa assim tão cedo e ter essa responsabilidade de fazer tudo da melhor maneira para que tudo dê certo. Claro, é realmente isso. É também um pouco do que o Zago falou de o que o esporte te traz para a vida, né? De aprender, por exemplo, eu também muito jovem já saí de casa, ter que aprender a me virar, as responsabilidades que um tem e é difícil, claro, no começo. Depois você vai acostumando, é assim, né? Mas no começo a saudade da família, essa coisa é difícil, mas é um mal necessário e estou feliz que deu tudo certo. Não é fácil, principalmente para os pais, né? Porque hoje em dia o Daniel está muito mais recente do que eu, o percurso dele sair de casa e ir para um clube. Mas hoje em dia, se a gente parar para pensar, os meios de comunicação estão muito mais avançados do que na minha época. Na minha época era telefone pelo orelhão. Então imagina, para um pai, para uma mãe mandar teu filho viver em outra cidade sem saber muito como é difícil. Só que para a gente, para quem quer viver a sua paixão, é uma oportunidade muito grande. E não é só o simples fato de sair de casa, porque tu tem que ser uma pessoa responsável, tu tem que ter responsabilidade desde cedo. Porque quando tu não está mais em casa, ninguém lava tua roupa, ninguém faz comida para ti, ninguém tá te acompanhando no dia a dia para falar faz isso, faz aquilo, o que é o trabalho de pai e mãe, né? Aquele chato que a gente fala, deixa de ser chato, pai e mãe. E, na verdade, não, é para o nosso bem. Tudo que eles fazem. Pai e mãe sempre tem razão. Para a molecada que está escutando. Pai e mãe sempre tem razão, vocês vão perceber isso mais tarde. É lá que eles vão ser legais, entendeu? Por enquanto, quando é adolescente, a gente acha que sabe tudo. Mas quando tu vai ser confrontado à realidade, que tu vai morar sozinho, que tu tem que fazer escolhas de adulto, escolher o que é melhor para ti, escolher o que tu quer para tua vida, é muito difícil, assim. São responsabilidades que tu tem que assumir cedo demais. E o vôlei, acho que tanto eu digo isso muito bem, que foi algo que changeou, que mudou, desculpa, às vezes eu misturo um pouco o francês com o português, que mudou minha vida, porque assim, ó, quando tu vem de uma família mais simples e que tu começa a ganhar, tu sai de casa, tu começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, tu tem o suficiente para tu viver,
que tu pode começar a ajudar tua família, tu comprar uma coisinha ou outra, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. O voleibol é uma possibilidade de ascensão social. O esporte em si é uma possibilidade de ascensão social. Que muitas vezes o que tu não vai conseguir trabalhando o esporte de uma maneira rápida, se você é bom e se você consegue se destacar, você consegue rapidamente conseguir ter um salário correto, guardar dinheiro, ajudar a tua família. Então, quando tu vem numa família mais simples e tu passa a ganhar um pouquinho mais, essa oportunidade realmente ela cria muito mais importância na tua vida, porque tem esse lado também de poder ser provedor para tua família, poder ajudar a tua família, poder começar a guardar um pouquinho de dinheiro, entendeu? Então, tudo isso... E a única maneira é saindo de casa, porque Xanxerê, a região, tu consegue até um determinado nível de formação, mas depois tu é obrigado a sair para ir para clubes maiores, onde tem uma mais visibilidade, uma estrutura melhor. É mais ou menos assim que foram os nossos percursos. Legal. Eu também saí de casa muito cedo, também fui para fora, não sabia falar inglês, fui para Londres e foi aquela loucura. Ainda no tempo que eu estive lá, teve aquela questão do atentado, que morreu aquele brasileiro. Então a mãe me ligava todo dia, vem embora, você não fica mais aí. Então, né, tem toda essa questão da família. E só que também a família precisa apoiar, porque é um sonho e percebe que tem esse futuro, né? Como que é essa trajetória do esporte ou essa vida no esporte? Porque todo mundo acha que é muito simples, vai lá e joga e vai para casa, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho dessa rotina de vocês aí no dia a dia. Eu falo ou tu fala para eles como é? Começa você. Eu vou falar a verdade. Quando tu escuta alguém falar assim, vocês têm sorte de fazer o que vocês fazem. Sorte é jogar na loteria, acertar 6, 7, 8 números e ganhar dinheiro. Aí é sorte, não é competência, não é trabalho, não é sacrifício, porque tu para pensar, Cris, assim, muitas vezes quando tu é jovem, tu gostaria de estar no conforto familiar, na casa do pai, da mãe, ter uma vida social ativa, sair final de semana, viajar, ter férias, sabe? E a gente faz um sacrifício, sempre desde o início é um sacrifício muito grande, porque eu vou falar como foi minha vida de adolescente, quando eu já estava no esporte. Eu, quando comecei em Xanxerê, durante o período de férias, todos os meus colegas do time iam de férias. Alguns podiam viajar, outros aproveitavam as férias. Eu pegava a chave do ginásio e ia sozinho, de dezembro a fevereiro, sozinho no ginásio, treinar todo dia. Eu ia todo dia treinar, sem saber, sem ter promessa nenhuma de ser jogador, mas eu acreditava e eu ia treinar sozinho, pegava a bola, ficava fazendo manchete na parede, fazia preparação física. Isso meus amigos que sabem, eles viram isso, eles presenciaram isso. Então muitas vezes à tarde eles iam na piscina, eles iam fazer. Eu falava, não posso, eu tenho que treinar. Mas eu estava de férias, mas eu ia treinar. Depois, quando eu fui para Blumenau, eu era infanto, eu viajava com a categoria infanto, eu viajava com o juvenil e eu viajava com o adulto. Eu lembro de ter as apostilas dos meus estudos, eu revisando no ônibus. A galera chegava, iam dormir à tarde, eu estava revisando. À noite o pessoal ia dormir, eu estava revisando. Para justamente ter esse duplo projeto, estudo e esporte, eu podia conciliar e eu precisava estudar também. Então, se tu para pensar, não é fácil, é muito sacrifício. E quando tu sabe que no meio esportivo tu não tem um perfil, tu não tem um biotipo, eu não tinha 2 metros, eu não era enorme, eu não era um cara que assim tu falava, não, tu fica tranquilo que o teu futuro está garantido. Que tem muito atleta que é assim, que no início eles têm um potencial físico tão grande que eles já têm várias portas abertas, já um início assim, tá de bandeja na mão deles. Outros não, é o trabalho, tu tem que trabalhar todo dia, tu tem que ser... Porque assim, por mais que tu jogue na mesma equipe, quando tu está em concorrência com outras pessoas na mesma posição, é uma concorrência. E tu tem que fazer mais do que todo mundo, tu tem que treinar mais do que eles se tu quiser ser o titular. Se tu não está bem fisicamente, tu tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair na academia. Sabe? Então, é uma série de coisas que, por onde eu passei,
eu nunca fui o cara assim, o melhor que todo mundo falava, nossa, isso aí já chegou, já ganhou. Eu sempre trabalhei muito. Eu posso te falar assim, todos os clubes que passei, nunca ninguém trabalhou mais do que eu. Eu posso te olhar no olho e falar que o trabalho paga. Tu tem que trabalhar, tu tem que correr atrás, tu tem que se dedicar, porque nada cai do céu, nada é de graça, nada é a sorte. Algumas pessoas pode ser que elas vão ter mais sorte do Sim. que outras, mas não vai mudar a vida delas. Eu acho que muito é daquilo que você quer para a tua vida e do que aquilo que você busca. Então não foi fácil, não caiu do céu e nada. E chegar principalmente quando tu vai para o exterior, tu não vai para ser igual a um jogador do país, tu vai para fazer a diferença. Então o nível de pressão, de exigência que tu tem é muito maior. E assim, ó, no esporte profissional de alto nível é simples assim, ó, tu pode ter feito uma excelente temporada, tu pode ter jogado muito bem. E tu se machucou no final da temporada, o outro ano, quem sabe tu não consiga nem clube, entendeu? É muito duro, é muito injusto assim. Então tu tem que, no vôlei principalmente, no futebol, às vezes tu bota um jovem ali, ele faz um gol na temporada, aí de repente ele entra numa semifinal do campeonato, um jogador machucado, ele faz um gol, ele joga uma final do campeonato, ele faz outro gol, ele passa de R$ 700 por mês a 60 mil. No vôlei não existe isso. O vôlei é uma carreira progressiva. Tu tem que confirmar um ano inteiro que tu é bom. No outro ano tu vai aumentar um pouco o salário. Tu tem que confirmar de novo, mostrar que tu é bom, que tu tem talento, que tu merece. E pouco a pouco tu vai construindo uma carreira profissional. Mas não é de um dia ao outro. Tu faz isso hoje, amanhã tu repete, na próxima semana tu repete. É um dia, sabe? Eu sempre falo assim para os jogadores do nosso time, para os jovens: é uma hora, é um dia, é uma semana, é um mês, é um ano, é um segundo ano, que tu tem que o tempo todo estar confirmando isso. Então, tu tem que ter esse nível de exigência. Então, nada vem de graça. Isso é em É o que são eu tenho para todas as falar. áreas, O né? Daniel, não sei, quem sabe o Daniel tenha sido diferente. Ele Da tem, visão. viu? Ó, ele é maior do que eu, o Daniel é maior que eu e ele é mais bonito que eu. Então, quem sabe falar, pra ti vai ser mais fácil. Eu concordo com o Zago em tudo. Não, mas passa muito por aí. Eu também acho que não tem nada de sorte, assim. Eu acho que às vezes as pessoas podem ter uma visão assim, mas você é atleta, mas você vai lá, treina, depois você vai lá, joga, é uma rotina tranquila. Mas passa muito por o que você faz para chegar bem. Por exemplo, a gente não treina o dia todo, é lógico, não é possível. A gente treina 2 horas e meia de manhã, 2 horas da tarde. Então, mas passa muito por como você se prepara para chegar aqui todo dia e estar bem fisicamente, como você prepara o seu corpo, a sua alimentação, o seu psicológico, que também é muito importante, para você chegar aqui no treino todo dia ou no jogo e poder estar bem, né? E poder evoluir, e poder dar o seu melhor. Então, eu acho que é nessa parte que também não é fácil, é difícil. Você abdica de coisas, muitas vezes da sua vida social, ou de coisas que você poderia fazer, mas fala, não, eu preciso estar bem para um treino, para um jogo, então passa muito por isso, assim, a nossa rotina. E Até quantos encontros de família, noite com os amigos, aniversário de pessoas, ou quantas pessoas tu deixou de ver? Se tu parar para pensar, outro dia eu fiz um cálculo. Nos últimos 10 anos, eu não cheguei a passar 6 meses com a minha família, olha, para tu ver. é pouquíssimo Então, tempo, se tu parar para pensar em 10 anos da tua vida, tu não passou eu estou falando 6 meses, uma média alta, hein, né? para mim. Então, tu imagina o quanto sacrifício tu não faz, tu tem que abrir mão de muita coisa. Uma Então, escolha, né? realmente é uma escolha. Até a gente estava esperando o Daniel vir, que ele estava na academia, né? Aí eu pensei, gente, olha, eles ainda fazem, eles precisam fazer academia. Não é só treinar o vôlei, né? É como o Daniel disse, é o preparo físico, é a alimentação, é dormir bem. Hoje em dia, agora que eu passei a ser técnico, eu vejo, a gente fala muito quais são os fatores da performance esportiva, quais são os principais fatores. Então a gente fala muito são qualidades físicas, qualidades mentais, né, psicológicas, qualidades técnicas, qualidades táticas,
qualidade de escolhas que tu faz, a alimentação, o teu meio que tu vive, o meio familiar, o meio esportivo, sabe? Então, são uma série de fatores. Então, tu tem que se preparar de todas as maneiras, né? Tu tem que estar bem fisicamente, tu tem que estar bem psicologicamente, sabe? Tu tem que estar num bom momento, se sentindo bem. Tu tem que estar bem de maneira técnica para executar os gestos da perfeição e da maneira que tem que ser executado. Tu tem que ter as qualidades táticas de poder analisar a tua equipe, a equipe do adversário, a questão da alimentação, a questão da higiene de vida, dormir, descansar. O repouso também é muito importante. Então, são uma série de fatores que não é simplesmente um jogo de vôlei. Tu vai ali, são 6 contra 6, beleza, o peladão, aquela peladona lá que a gente fala como no futebol, com os amigos para brincar. Não é assim, existe toda uma preparação. E eu, como todo lado dos técnicos, nós temos programas de computador que tu tem muita análise, estatística, vídeo, é muita coisa assim que tu tem que fazer. Então, não é simplesmente uma partida de vôlei, sabe? Eu até ia te perguntar, por exemplo, existe esse contraponto, né? Tem muita facilidade hoje por conta das tecnologias, do que, né, dos estudos, da ciência, enfim, para ajudar, mas também vem toda essa carga de todos estão melhores. Existe isso? Com certeza, porque assim, tem os dois lados, né? O nosso lado hoje do staff técnico, o que que é? É fazer com que os nossos jogadores cheguem no ápice, no melhor momento deles, de uma maneira semanal a gente faz, porque assim, nós jogamos toda semana. Então, por exemplo, a gente vai jogar no sábado, a gente faz um retroplano, que a gente diz, sábado, a gente prepara toda semana, desde a segunda-feira, quantas séries de musculação eles vão fazer, quanto tempo eles vão ter de repouso, quantos treinos de vôlei eles vão fazer, quantas séries de vídeo a gente vai dar, quando a gente vai dar o plano de jogo, entendeu? A gente tem que fazer o possível para botar os jogadores na melhor condição possível deles, para que eles possam ter uma boa performance no jogo. E nós, além disso, tem toda a análise do adversário, porque a gente tem que analisar o adversário, tem que dar as informações para os nossos jogadores, nós temos que construir a nossa estratégia, como que nós vamos fazer para ganhar do adversário, e para isso a gente tem todos os programas de computador, vídeo, imagem que a gente faz, estatística, tem muita porcentagem que a gente utiliza bastante de análise de sistemas, então hoje se tornou muito mais complexo do que antigamente. Por isso que é importante nos clubes ter um staff técnico onde cada um tem a sua obrigação, cada um possa trazer um pouco as suas competências, né, para dentro do grupo para poder. E isso, a experiência como jogador ajuda bastante nessa análise, porque não é nada novo, tu sabe como é. Eu me sinto ainda com o pé dentro da quadra, porque faz 4 anos que eu parei de jogar, mas eu, como sempre fui o capitão da equipe aqui de Toulouse, eu tenho uma ligação muito forte com alguns jogadores que eu joguei junto. Por exemplo, esse ano nós temos o Facundo Santucci, que é nosso jogador aqui, mas eu joguei com ele. Então ele me conhece, eu conheço ele fora de quadra. Eu tenho uma ligação forte com esses jogadores. Então, para mim, me ajudou bastante. Zago, e falando um pouquinho dessa tua transição, né, de jogador para técnico, porque também tem essa questão no esporte que chega uma hora que precisa parar, né? Quando que tu percebeu isso, realmente agora eu preciso parar? E como que veio essa questão de ser técnico? Era no mesmo time? Tu já jogava no Toulouse? Difícil falar. Cada vez que eu falo disso, eu choro. Imagino. Porque assim, foi uma decisão muito difícil, sabe? Porque quando tu dedica uma vida toda, tu viveu muitas emoções, muita coisa, tu vive graças ao esporte. E quando tu decide parar, tu tem que fazer um velório. Tu tem que fazer um velório, assim, saber que é como se fosse uma despedida, dizendo assim, tu nunca mais vai encontrar aquilo. Porque assim, hoje eu tenho sorte de continuar no meio esportivo, no vôlei. Mas as emoções não são mais as mesmas. Não é. Quando tu é jogador, tu se sente muito mais ator, assim. Tu tá dentro de quadra, tu tem muito mais aquela sensação de mudar as coisas, sabe? E quando
quando os dirigentes do meu clube vieram falar comigo, eles falaram: olha, Zago, já faz muito tempo que tu está aqui, quanto tempo mais tu quer jogar? Tu já pensou na tua reconversão profissional? O que tu vai fazer? Como vai ser? E eu, na verdade, o que é? Tu é atleta profissional, tu vai pegar o currículo de um atleta profissional, ele tem títulos, mas ele não tem, muitas vezes, tu não acabou os estudos. Eu não acabei minha faculdade, por exemplo, não pude acabar. Chegou um momento que eu tive que optar, ou eu continuo estudando, ou eu paro e vou profissionalmente viver do esporte. Eu não consegui acabar meus estudos, eu não tinha experiência nenhuma de trabalho em outras áreas, sabe? E daí quando tu para pensar o que eu vou fazer da minha vida depois, não é um esporte que tu fica rico que depois tu não precisa mais trabalhar, entendeu? E tu se questiona muito. Continuo vivendo na França, volto para o Brasil, como vai ser? Contexto social e econômico do Brasil, contexto social e econômico na França, como é viver aqui? Então tu te questiona muito. E eu não preparei esse momento de parar, porque eu pensei que ia jogar até 50 anos. Na minha cabeça, pensei assim, nossa, eu me sentia bem, 37 anos, eu tinha feito uma última temporada, raramente eu fiquei lesionado, sabe? Eu sempre, e os dirigentes já falaram, ano que vem vai começar uma formação muito importante para ser técnico, que é como se fosse um percurso universitário concentrado, assim, que tu faz em 2 anos. E vai começar ano que vem, depois é só daqui 4 anos. E aí eles vieram me ver, conversaram, me fizeram a proposta. Eu tinha 1 ano a mais como jogador, me fizeram a proposta de cancelar meu contrato e já integrar o staff técnico da equipe. E aí, quando eu falei assim, eu preciso de um tempo para pensar, durante 15 dias eu chorava todo dia. Porque eu tinha a impressão assim que eu tive a impressão assim que eu estava realizando um pouco na minha cabeça que ia terminar, sabe? Que tinha acabado. Acabou, tem que virar a página e recomeçar. E é engraçado que eu, como técnico hoje, eu me vejo o Zago, o Diógenes, nem vou falar o Zago, porque eu comecei a me chamaram de Zago depois que eu comecei a jogar vôlei. Eu vejo o Diógenes entrando no ginásio pela primeira vez, todo tímido, querendo aprender. E eu sempre usei isso para mim, sabe? Agora, como técnico, eu não chego dando um chute na porta falando eu sei tudo. Não, eu tenho que aprender. Por mais que eu saiba o que é o voleibol, eu tenho que ter um olhar diferente, porque quando tu é atleta, tu pensa em ti. Qual é o teu papel, o que tu tem que fazer na tua equipe. Quando tu é técnico, tu tem que pensar por 12 jogadores. Tu tem que pensar, tu tem que estar ali, eu me vejo como um acompanhador, alguém que vai acompanhar os atletas no projeto pessoal deles. Porque eu tenho que estar ali para tentar fazer com que cada atleta evolua a sua velocidade, a sua maneira, mas eu tenho que estar ali, eu tenho que pensar em 12 jogadores, eu tenho que pensar que esses 12 vão funcionar junto, em equipe, e que os valores não são os mesmos, que as culturas não são as mesmas, a nacionalidade não é a mesma, o interesse não é o mesmo. Como eu vou fazer que essa equipe evolua junto? Então, o técnico, eu não posso sair de quadro até jogador e dizer assim, eu vou ser técnico. Por isso que eu busquei todas as formações pela parte francesa. Sempre que eu posso, eu fui com a seleção francesa feminina para fazer estágio, fui com a seleção francesa masculina fazer estágio. É uma eterna busca de aprendizado, como é a vida de um técnico. Então, eu tentei me aperfeiçoar dessa maneira. E hoje eu vivo muito mais serenamente falando ter parado de jogar e ser técnico, porque eu ainda vivo essas emoções de maneira diferente, mas eu fico feliz de ter permanecido no meio do voleibol. E isso foi uma coisa que é uma alegria de poder estar aqui todo dia, encontrar com eles todo dia, essa relação humana, essa relação essa cumplicidade. Eu me vejo assim como alguém que eu estou me construindo como técnico, que eu acho que eu quero ser alguém que seja inspirador, que eu possa inspirar meus jogadores, que eu possa ter um discurso claro, objetivo, que eu possa transmitir as minhas ideias e que o grupo possa se apropriar dessas ideias, porque eu acho que quando tu é jogador, que tu joga pelo teu técnico, pelo aquilo que ele acredita e que é algo em comum entre a equipe, você consegue ter um grupo muito mais forte. Eu acho que é o meu dever também de acompanhar os jogadores. Por que eles vêm para cá? É por dinheiro?
Então, vamos tentar dar um melhor salário. É pela estabilidade familiar, então vamos tentar que o jogador chegue, esteja bem instalado, um bom apartamento, que os filhos estejam em escola, que a esposa esteja bem instalada, sabe? Eu acho que é o nosso dever ser um acompanhador, alguém que esteja ali para acompanhar eles no projeto individual de cada um. Acho lindo tu falar isso, porque é o que a gente deveria levar para o dia a dia, né? Essa visão de equipe, seja em casa, seja no trabalho, na empresa, se você é funcionário, se você é dono da empresa, de ter essa... na etiqueta a gente aprende muito isso, e às vezes as pessoas falam, porque eu sou professora de etiqueta também, né? E aí eu estou juntando o jornalismo com a etiqueta para passar essa questão de que as pessoas dizem, a etiqueta é frescura. Não é frescura. A etiqueta do terceiro milênio fala muito dessa relação entre as pessoas, dessa conexão, de a gente pensar no outro e não só na gente, né? Com E certeza. perceber que termina o teu espaço, começa o do outro, então a gente tem que viver bem em sociedade. E o esporte, tu está falando, é isso, né, Zago? É isso que tu está transmitindo para eles. Isso é muito legal. O Dani, por exemplo, eu nunca falei isso para ele, mas eu me vejo muito nele. Eu me vejo muito no Dani, assim, porque ó, o Dani tem 22 anos, mas com 21 anos foi para um outro país, uma outra língua, uma outra cultura. Foi um jogador que não teve todas as chances que mereceria ter no Brasil. Veio para cá, construiu o nome dele, é um jogador referência na posição dele aqui na França. Foi um dos melhores jogadores na posição dele ano passado. E é um menino que vem, trabalha, dá duro. E eu acho que tu pode falar um pouco mais sobre isso, como é isso que ela está falando, essa relação, sair do país, vir para cá, Claro. essa relação humana no grupo, como aquilo que nós estamos tentando construir esse ano, porque no nosso grupo tem 3 brasileiros, um argentino, um holandês, um finlandês e Dinamarquês. dinamarquês, não finlandês, dinamarquês e os franceses. Então imagina, botar todo mundo nessa panela ali, como é que Eu até ia perguntar para o Daniel, porque tu estás no processo diferente do Zago, né? Tu estás visualizando a tua carreira para daqui mais alguns anos, né? Então, como que é conviver com isso? Como o Zago falou, essa mistura e essa convivência e culturas diferentes, né? Sim, sim. Bom, eu acho que primeiramente foi uma coisa que sempre teve muito aberta, digamos assim, na minha cabeça. Assim. Eu sempre me vi jogando fora, porque a gente tem muitas boas ligas no mundo, e, enfim. E depois da pandemia, especialmente, eu acho que no Brasil ficou um pouco complicado a estrutura da liga, na parte financeira também de algumas equipes, tanto que eu estava numa equipe que veio a acabar por falta de patrocínio, falta de investimento. E quando eu tive a oportunidade, não pensei 2 vezes, porque eu sempre vi a França com bons olhos, assim, um campeonato que está crescendo muito nos últimos anos, tudo. E confesso que no começo eu também não sabia muito o que esperar, depois que eu acertei, não, eu vou para a França, o que eu vou chegar, como é que vai ser, tudo, mas acho que aconteceu tudo muito bem, assim, lógico que tem algumas coisas que, por exemplo, o idioma no começo que dificulta um pouco, mas a gente vai tentando um pouco de inglês, um pouco de gestual, eu preciso disso, preciso daquilo. Ele é modesto, Cris. Ele fala inglês fluentemente, ele fala espanhol fluentemente e francês. O menino com 22 anos. Não, é impressionante. O francês está melhorando agora, mas é igual o Zago falou, é muito importante essa relação, assim, por exemplo, quando eu cheguei num país novo, uma cultura nova, e tanto ano passado como esse ano eu me sinto muito bem, assim, com clubes que me acolheram bem, com um grupo que são pessoas boas, e acho que isso é muito importante, cultivar esse ambiente, porque, igual o Zago falou, muitas culturas diferentes, muitas coisas diferentes, por exemplo, de cobrança, você não sabe como, porque o voleibol tem essa cobrança, a gente até brinca, a gente é amigo fora da quadra, mas dentro da quadra, se precisar, vai brigar. E então, como você chega, como você cobra uma pessoa, como você extrai o melhor dela, assim, são coisas que a gente tem que, acho que, aprender e são muito importantes no dia a dia, assim, principalmente em uma temporada de 10 meses que a gente está junto praticamente todos os dias, treinando, buscando melhorar, momentos bons, momentos ruins. Então, acho que, com certeza, é muito importante isso. Ô, Dani, agora é a tua carreira. É a minha carreira, sim. Daí Já faz alguns anos que eu tomei essa decisão. Eu falei, não, eu vou. Tanto que, igual o Zago falou, chega um momento que eu fazia faculdade, você tem que botar na mesa o que é a melhor opção, e eu também optei por parar os estudos para seguir.
e graças a Deus tem tudo dado muito certo até agora e é minha carreira, assim, que eu quero seguir. Se não fosse, eu dava uma surra nele de varinha de Né? vime lá no lombo dele, porque ele é um pouco modesto. Ele fez uma ótima temporada ano passado, foi por isso que não só nós, né? Tinha vários clubes franceses em cima do Dani para fazer ele vir para cá. E 22 anos é o principal contrato do time. Então, menino tá no caminho certo. E a família, eles já foram para aí? Não. Não, estamos planejando. Eu acho que eles vêm agora esse ano, querem vir para conhecer e tudo, mas nunca vieram. No Brasil eles já podiam me acompanhar um pouco mais. Eu joguei em Campinas, São Paulo, no Rio de Janeiro, então eles já podiam estar um pouco mais vivendo esse junto comigo, mas aqui nunca, e espero que dê certo, que eles possam conhecer aqui tudo. Legal. Como que eu queria, não sei como é que está essa questão ali do Covid na França agora, a questão dos jogos, se está tudo liberado, e como que foi passar, porque vocês também tiveram que parar de jogar por um tempo. O Daniel já Sim, sim. estava ali. O Dani Sim. tava. Uhum. Quando começou foi um pouco parecido com o Brasil, né? A gente teve o confinamento, né? O confinamento, que logo o campeonato parou, o primeiro ano, tudo acabou do jeito que estava ali, não teve mais continuidade. No outro ano, a gente retomou o campeonato com portas fechadas, nós jogamos um ano inteiro sem público, que muda muito, muda para clubes, por exemplo, o nosso clube fazia muito, uma boa parte, a receita do clube era com as entradas, com a venda de produtos, com a questão do público, e a gente perdeu isso. E esse ano voltar para o campeonato com público mudou totalmente, né? Mudou totalmente, é outro ambiente. Aqui eles estão exigindo passe sanitário, né? Tu só pode entrar nos lugares públicos, restaurante, ginásio, se tu já foi vacinado, né? Se tu apresente o teu passe sanitário, que eles dizem aqui. Mas nós, os jogadores, praticamente a maioria já pegou o Covid. Não sei se tu chegou a pegar lá em Cambrai. Nós aqui em Toulouse, praticamente todo mundo que é de Toulouse pegou. Mas, enfim, a gente teve muita sorte, sabe, Cris, que aqui as questões das ajudas do governo, elas são bem diferentes de outros países, sabe? Nós continuamos recebendo salário, o clube recebeu ajuda do governo, financeira, que foi muito importante. Praticamente foi o governo que pagou o salário de todos os jogadores aqui. Então a França é um país reconhecido assim que no sentido esportivamente falando o campeonato tá melhorando cada vez mais e é um campeonato muito difícil de jogar porque o nível é muito homogêneo. O primeiro colocado ele pode perder para o último, sabe? É muito homogêneo. E as questões financeiras aqui tem muita ajuda, sabe? A questão da segurança social aqui funciona muito bem. Para tu ter ideia, se tu vai ver um médico, tu, tu, tu não paga nada a consulta, tu sai com a receita médica, tu vai na farmácia, tu pega uma sacolada de remédio, tu não paga nada, sabe? Tu precisa ser operado, fazer exames, tudo o governo que paga. Então tem esses lados dos encargos sociais também que eles ajudaram bastante quem tinha empresa, quem tinha restaurante. Então a pandemia abalou, mas teve muita ajuda, assim, sabe? Então foi o que salvou muitos clubes, foi o que ajudou muita gente, assim. E nós aqui, os patrocinadores continuaram a patrocinar o time. E vocês precisam saber uma coisa que é diferente do Brasil. No Brasil, tu acha um patrocínio forte que bote grana durante um ano, tu tem uma equipe de vôlei. Mas no ano seguinte as portas fecham. Aqui o nosso clube existe há mais de 20 anos. Existe o clube, é o mesmo clube. A maior parte das verbas são públicas, não contrariamente o Brasil. Aqui a maior parte das verbas, 75% da verba do clube é pública, vem da região, do estado e do município. Então, depois tem os patrocinadores privados. Então, mesmo com o Covid, muitos patrocinadores privados continuaram no clube, os órgãos públicos continuaram assumindo o compromisso que eles tinham, então dá uma estabilidade para os clubes franceses. Uhum. Às vezes as pessoas falam, porque acaba, né, os bons saem daqui, vão para o exterior e no Brasil fica tudo parado, não tem incentivo esportivo.
Mas fica difícil mesmo ficar aqui quando você vê todo esse incentivo fora, né? E se Com tu quer certeza. buscar o melhor, se tu quer uma carreira, tu acaba indo buscar fora, não tem? É. E assim, ó, Cris, a qualidade de vida que se tem aqui na Europa, o poder aquisitivo de um salário mínimo aqui, se tu é um casal que os dois ganham o salário mínimo, tu vive corretamente. Tu vive corretamente aqui na França. No Brasil, se tu é dois e tu ganha salário mínimo, os dois, como que tu vive? Sabe, é impressionante, não Sim. tem como comparar. Tu recebe muitas ajudas do governo para muita coisa, mas tu paga imposto como o Brasil, só que tu tem um retorno muito grande. Tu tem um retorno muito grande. E as coisas, tudo custa menos que o Brasil. Óbvio, se a gente fizer a conversão da moeda, a gente vai dizer, mas não, se tu parar para pensar, salário mínimo aqui é 1.200 euros. 1.200 euros salário mínimo. Tu vai abastecer teu carro, o litro de combustível custa 1,50. Tu enche o tanque de combustível do teu carro, tu gastou 70 euros. 70 euros a gente tem que levar a unidade de 1.200, tu gasta 70, te sobra um montão de dinheiro. No Brasil, com 1.000 do salário mínimo, tu vai encher o tanque do teu carro, tu vai gastar 250, 300 reais. Tu gastou um terço do teu salário para encher o tanque do teu carro. Depois tu tem que comer, pagar a escola. Não existe. E aqui as escolas são públicas. Para quem tem filho, escola pública, tem todo o acompanhamento que tu precisa, que é gratuito. Então, não existe, não tem como comparar, sabe? Não. Quando eu morei em Londres, eu não tinha essa visão ainda, né? Eu fui muito cedo também, enfim. Mas depois a gente morou na Itália e era exatamente isso. A gente ia ao médico, não pagava. As pessoas que a gente conhecia que tinham filhos estudavam em escola pública, e escolas ótimas, né? Sim. Com nível excelente de ensino. As faculdades, nível excelente de ensino, públicas, são, enfim, é outra realidade. Então, vendo pro lado esportivo também é bom, porque os clubes são bem estruturados. Aqui os jogadores são protegidos pela lei do trabalho, são contratos de trabalho que eles têm. Então, se tiver um problema que o clube não paga, eles entram na justiça, eles têm certeza que vão ganhar. É diferente de outros países que tu tem um pré-contrato e não tem nenhuma lei que te defenda, que te proteja, que o teu contrato não é válido como aqui. Por exemplo, o clube, para poder participar do campeonato francês, eles têm que fazer uma prestação de contas para um órgão do governo que não tem nada a ver com o meio esportivo. Ele é um órgão que faz a análise das contas de empresas, de tudo. E se o clube não tiver como provar que ele tem condições de bancar os contratos, os gastos durante a temporada, eles não entram, eles são eliminados, eles descem de categoria, eles são eliminados na hora. Então, aqui na França dá uma estabilidade muito grande para os atletas, uma segurança muito grande. Uhum. E isso funciona também para toda a equipe técnica, tudo? Todo mundo. Em geral. Vocês são em quantos no time, Zago, agora, contando com essa equipe técnica, jogadores? No nosso time, tem nove atletas que a gente considera profissionais, que têm um contrato profissional de trabalho. O restante deles, nós temos 3 ou 4 ou 5 jovens das categorias de base que vêm para acrescentar o grupo. No staff técnico, nós somos que estão o tempo todo com a equipe, é o técnico principal, eu e o técnico do centro de formação. Depois nós temos o preparador físico e fisioterapeuta, que eles vêm quando eles são no momento de trabalho deles, mas eles não trabalham exclusivamente para o clube. E tem muita coisa que a gente está tentando estruturar, sabe? Aqui tem muita coisa ainda que, não só em Toulouse, né? Mas na França, os clubes ainda precisam ser melhores, ter uma estrutura um pouco melhor em relação à fisioterapia, em relação à preparação física, em relação a viagens, em relação a algumas coisas que poderia ser melhor, assim. Uhum. Entendi. Gente, nós estamos chegando no final já do nosso tempo. Parece que faz 5 minutos para mim que nós estamos conversando. Eu acho que a gente poderia marcar outras vezes. Porque eu adoro fazer essas lives de inspiração. Até te contei, né, sabe, que eu fiz com o Ale. Jogou contigo. O Ale eu joguei também, com ele. né? O Ale eu joguei com ele e eu conheço ele desde a época que ele jogava em Chapecó.
Então eu conheço muito o Ale. O Ale, eu sou testemunha de falar como ele batalhou, porque É, nós jogamos juntos e ele todo dia ele saía às 4 horas da manhã, na época que ele estava fazendo a formação de jornalista, ainda ele saía às 4 horas da manhã, ele trabalhava o dia inteiro, ele vinha treinar com a gente, depois voltava a trabalhar, voltava a treinar com a gente de novo no período da tarde e voltava a trabalhar à noite ainda. Era assim, ó, impressionante. O duro que ele deu, o quanto ele batalhou, foi um cara assim muito muito inspirador mesmo. Foi um é, cara que eu sempre admirei muito e sempre falei com ele, cara, que prazer foi porque foi um grande batalhador e chegou onde chegou, né? sim, Foi um grande atleta, é um grande é um jornalista, grande jornalista. entendeu? Então aquilo que ele fazia, ele fez e se tornou uma das referências naquilo que ele fazia. Eu estudei com ele em Chapecó na época, fiz jornalismo com ele, depois ele foi para Florianópolis, né? Mas a gente estudou um ano e tanto juntos. E é isso que tu falou, da dedicação, né? É a dedicação que parece que no esporte vocês vivem mais isso, com mais intensidade, que tu percebe isso, que se você não se dedicar, não avança, né? Por isso que eu gosto de fazer as lives de inspiração. Eu quase sempre busco alguém do esporte, porque o exemplo é muito vivo disso, de que tem que seguir, né? De que não cai do céu, não é mega sena, né? Não é sorte. É verdade. É verdade. Gente, olha, muito, muito obrigada por esse papo tão gostoso, eu adorei. Fico à disposição para quando precisarem. Se vocês quiserem deixar uma mensagem também, agora eu deixo aberto para vocês, né? Falarem e deixarem a mensagem de vocês. E agradeço de coração porque foi mesmo bem, bem legal. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a você pela oportunidade. É muito legal ter esse bate-papo e muito sucesso aí nos projetos. Obrigada, igualmente, Dani, para ti também. Eu para terminar, agradecer o convite, né? E eu sempre gosto de falar muito de projeto individual, sabe, para as pessoas. Então, assim, para quem vai escutar a mensagem, quem vai assistir até o final, qual é o objetivo que as pessoas têm com um projeto de vida, um projeto individual? Eu não falo não só como nós, a gente tem muito esportivo, né, que a gente fala, mas naquilo que a gente vai fazer no dia a dia. Quais são os objetivos? Por que eu acordo toda manhã para fazer o que da minha vida? Entendeu? Simplesmente deixar o dia passar para recomeçar um novo dia no dia seguinte, sabe? De ter objetivos claros, precisos e correr atrás, por mais difícil que seja, por mais impossível que possa parecer, nada é impossível. A gente tem que, pelo menos, eu acho que quando a gente tem consciência que a gente fez o nosso melhor, que a gente deu tudo que tinha para dar, que fez tudo que podia fazer, que estava ao nosso alcance, assim tu vive tua vida de uma maneira mais serena, mais plena, porque tu sabe que tudo que estava ao teu alcance tu fez. Mas essa noção de projeto, onde eu estou hoje, onde eu quero estar amanhã, daqui um ano, daqui 5 anos, sabe? Ter essa ideia, essa noção de onde daquilo que você quer para a tua vida é muito importante. Isso eu falo, seja profissionalmente, seja como pai, seja como mãe, como filho, como atleta, como nos estudos, sabe? Tem vários projetos que a gente tem que ser chefe disso, sabe? A gente tem que buscar. Então, nada vai cair do céu. Então, cada dia faça que esse dia seja útil para sua vida. Que legal, é isso aí. Obrigada, Zago, sucesso para vocês. De novo, me coloco à disposição quando vocês precisarem. Sucesso, né? E até a próxima. Valeu. Obrigado.